Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os triângulos, tá? Os triângulos são polígonos que possuem três lados, né? Então aqui eu tenho, ó, um lado, um outro lado e um outro lado. Três vértices, que são os cantinhos, aqui eu tenho o vértice A, o vértice B e o vértice C. Três ângulos internos, que estão pintados de vermelhinho, tá? O ângulo A, ângulo B e ângulo C. E três ângulos externos. Então, eu tenho aqui o ângulo externo A, aqui eu tenho o ângulo externo B e aqui o ângulo externo C. Então, vamos lá. O vértice são os cantinhos A, B e C. Os lados são três também, ó. Lado AB, lado BC e lado CA ou AC, que é a mesma coisa, tá? Ângulos internos, aqui eu tenho o ângulo A, aqui eu tenho o ângulo interno B, ângulo interno C e o ângulo externo, pintadinho de verde, A, B e C. A gente indica o interno com letras maiúsculas, tá, gente? E o ângulo externo com letrinhas minúsculas, tá bom? E o triângulo, ela não possui diagonal, ela tem nenhuma diagonal. O que que é a diagonal? A diagonal é um segmento que vai de um vértice ao outro, tá? Mas não passando por cima do lado. Então, eu não tenho como pegar aqui, ó, e traçar de um vértice para outro se eu não passar em cima do lado. Nem daqui para cá, nem para cá, nem para cá, e nem para cá, nem para cá, tá bom? Nós veremos essas diagonais com mais facilidade quando a gente estiver falando dos quadriláteros, tá bom? Então, vamos lá. Classificação dos triângulos. A gente pode dar nomes para os triângulos, tá? E a gente classifica os triângulos de duas maneiras, tá? Primeiro, de acordo com os lados, tá? Eu tenho três tipos de triângulos, classificando eles pelos lados, tá? Que é equilátero, isósceles e escaleno. O equilátero é o triângulo que tem os três lados congruentes. O que quer dizer congruentes? Quer dizer que tem a mesma medida, ou seja, todos os lados são iguais. Então, aqui eu tenho, ó, um triângulo equilátero. Esse aqui, ó, mede 5, 5 e 5, tá bom? O segundo aqui é o triângulo isósceles, que é o triângulo que tem pelo menos dois lados congruentes, ou seja, dois lados com a mesma medida, tá? Ou seja, vai possuir dois lados iguais e um ladinho diferente. Então, aqui, ó, eu tenho esse lado igual a esse, os dois medindo 6,5 centímetros. E esse lado aqui mede 4 centímetros. Esse é o triângulo isósceles. E o terceiro triângulo, que a gente classifica de acordo com os lados, é o triângulo escaleno, que é o que tem todos os lados diferentes, ou seja, os três lados têm medidas diferentes, não são congruentes. Então, aqui eu tenho esse triângulo aqui, ó, que esse lado mede 5,5, esse ladinho mede 7,3 e esse aqui mede 11,8. Uma maneira que aparece nos livros também é a indicação dos triângulos por tracinhos, tá? Quando tem, ó, um tracinho, tá vendo? Tudo igual. É porque tá dizendo que os três lados são iguais. Aqui, ó, eu tenho um tracinho aqui, um aqui, dizendo que esse lado é igual a esse. E aqui eu coloquei dois tracinhos dizendo que esse é diferente, tá? Então, esse, tá vendo? Tá pintadinho de azul, um tracinho e aqui dois tracinhos. Isso quer dizer que esse e esse lado são iguais e esse lado é diferente desses dois, tá bom? Já nesse aqui, ó, um tracinho aqui para indicar esse lado, aqui dois, então esse lado é diferente desse, e aqui três tracinhos, então também é diferente, os três são diferentes, tá bom? Então, a gente classifica de acordo com os lados em equilátero, isósceles e escaleno. Equilátero tem três lados iguais, isósceles tem dois lados iguais e um diferente, e o escaleno tem os três lados diferentes, tá bom? Agora, nós vamos classificar os triângulos de acordo com os ângulos, olhando os ângulos do triângulo, tá? Ele pode ser dividido em retângulo, triângulo acutângulo e triângulo obtusângulo. Os próprios nomes já dão dicas pra gente, tá bom? Então, vamos lá. O triângulo retângulo é o que possui um ângulo interno reto, um ângulo interno medindo 90 graus. Aqui, ó, esse triângulozinho, ele tem esse ângulo medindo 90 graus. Ele é o ângulo reto, né, o de 90 graus. Por isso que é o retângulo, porque tem o ângulo reto.
O segundo aqui é o triângulo acutângulo, tá, gente? É acutângulo, não é agutângulo não, tá? Acutângulo. É o que possui os 3 ângulos agudos, tá? Ou seja, todos medindo menos de 90 graus cada. Então, ó, esse tem um ângulo aqui medindo 70, aqui é um ângulo medindo 40 e aqui é outro 70, tá? Então, ó, esse triângulo é o triângulo acutângulo. E o último aqui é o triângulo obtusângulo, que ele vai possuir um ângulo interno obtuso, ou seja, um ângulo com mais de 90 graus, desculpa, mais de 90 graus. Esse aqui, ó, 129, ele tem mais de 90, então ele é o triângulo obtusângulo. Então, nós temos aqui o triângulo retângulo, o triângulo acutângulo e o triângulo obtusângulo, tá certo? Agora, a gente vai falar do perímetro mais uma vez, tá? Porque quando a gente fala em polígonos, a gente não pode esquecer do perímetro. Vamos relembrar o que é o perímetro. É a soma das medidas dos lados do polígono. Então, eu tenho um exemplo aqui para relembrar vocês. Um triângulo equilátero tem seu perímetro medindo 75 centímetros. Quanto mede cada lado? Ah, se é o triângulo equilátero é aquele que tem os 3 lados iguais. Então, se tem 3 lados iguais, devemos dividir o perímetro total em 3 partes, né? Porque é triângulo, então é 3 partes. Iguais porque é o equilátero, para encontrar a medida de cada lado. Então, fazendo a continha do perímetro aqui, ó, que é 75 dividido por 3, para ver quanto mede cada lado, a conta dá 25. Então, cada lado do triângulo equilátero mede 25 centímetros, certo? Muito fácil, né? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Até semana que vem. Fiquem todos com Deus. Tchau!